Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. A vida de mochileira me ensinou que o mundo é feito de ciclos, chegadas e partidas, encontros e despedidas, histórias que começam com um sorriso e terminam com o peso silencioso da saudade. Mas nada do que vivi em todos os caminhos que percorri preparou-me para o que aconteceu na Amazônia. E para a forma como perdi Belinha. Tudo começou, como tantas coisas boas começam, com um mapa desenhado à mão e um sorriso cúmplice. Éramos Sofia e Belinha, duas almas aventureiras que encontraram no mundo não apenas lugares, mas espelhos uma da outra. A nossa casa era qualquer lugar onde as nossas mochilas pousassem, e o nosso lar era o espaço entre os nossos corpos quando nos abraçávamos sob céus estrangeiros. A Amazônia era um sonho antigo, o pulmão do mundo, uma tapeçaria verde impenetrável que prometia os segredos mais profundos. A chegada à tribo Marubo foi suave, um bailado de curiosidades mútuas. Eram olhares sérios, avaliações silenciosas, até que uma senhora mais idosa, com linhas de vida profundas no rosto, sorriu. Participamos de um ritual xamânico à noite. Sob um céu cortado por milhões de estrelas que não se vê em São Paulo, o ar cheirava fumo de ervas densas e terra molhada. Havia cantos e batidas suaves, corpos a se moverem numa sintonia ancestral. Belinha, sempre mais aberta ao místico, mergulhou na experiência com um brilho nos olhos que eu adorava. Eu observei, fascinada mais pelos rostos iluminados pelo fogo do que por qualquer sensação espiritual. Saí da cerimônia, sentindo-me igual. Belinha, porém, ficou quieta. Uma quietude diferente, como se parte dela tivesse ficado para trás naquele círculo de fogo, ou como se algo novo tivesse entrado. No dia seguinte, ainda sob o efeito daquela noite intensa, um jovem da tribo, talvez impressionado com a nossa coragem ou tolice, mencionou uma gruta não muito distante, cheia de pedras roxas, ametistas que brilhavam como gelo profundo. Os seus olhos evitaram os nossos quando falou, mas o desafio estava lançado. Belinha, com a sua chama reacendida, insistiu. Era a nossa próxima aventura. A caminhada foi úmida, quente, viva. A floresta sussurrava. Chegamos à entrada da gruta, uma abertura discreta e sombria, engolida por trepadeiras. Comemos frutas, partilhamos água, rimos com um nervosismo contido. A escuridão lá dentro parecia sólida. Entramos, o ar arrefeceu instantaneamente. As nossas lanternas cortaram a escuridão, revelando paredes rugosas. Nos primeiros minutos, foi como prometido. Uma galeria não muito larga, com reflexos púrpuras aqui e ali, belos e inofensivos. Mas então, a passagem não terminou. Continuou. A descida se tornou mais acentuada, o caminho mais sinuoso. Troquei um olhar com Belinha. O silêncio entre nós já não era cúmplice, era pesado. Está estranho, Sofia disse ela, a voz ecoando de forma errada. Já devíamos ter chegado ao fim. Concordei. A física do lugar parecia errada. O tempo dilatava-se. Decidimos voltar. Viramos sobre os nossos passos, mas os cruzamentos que julgávamos lembrar não apareciam. As paredes mudavam. Uma ansiedade fria começou a subir pela minha espinha. Foi então que a passagem desembocou numa câmara que não deveria existir. Era ampla, circular, e no centro, sob um feixe de luz que não tinha origem visível, estava um altar. Era de uma pedra negra e lisa, entalhada com símbolos que pareciam se mover à vista desarmada. Sobre ele, repousando num pano de um vermelho tão profundo que doía aos olhos, havia uma taça. Era simples, de um metal fosco que não era prata nem ouro, mas que absorvia a luz fraca do ambiente. O mais arrepiante era a limpeza. Não havia um pó, não havia um grão de areia, como se houvesse sido acabada de polir. Um terror primitivo agarrou a minha garganta. Isto estava errado. Tudo errado. A floresta, a tribo, a gruta. Isto era uma armadilha. Gaguejei o nome de Belinha, estendi a mão para puxar para trás. Mas ela não me ouviu. Ou ouviu algo mais. Os seus olhos fixos na taça se vidraram. Havia uma expressão nela de fascínio puro, de desejo absoluto, que nunca lhe vira antes. Era como se visse naquele objeto simples todas as respostas para perguntas que nem sabia ter formulado.
Belinha, não. A minha voz foi um sopro rouco. Ela moveu-se como um sonâmbulo. Os meus pés pareciam pregados ao chão de pedra. Aproximou-se do altar, os dedos dela pairando sobre a taça por um momento infinito, antes de a envolver. Pegou nela, virou-se para mim, e por uma fração de segundo, vi a minha Belinha, confusa, assustada. Estou com tanta sede, sussurrou. Havia uma pequena fenda na parede, de onde escorria um filete de água cristalina. Ela encostou a taça, encheu-a. O líquido, dentro do recipiente, pareceu ganhar densidade, tornar-se prateado. Levou-a aos lábios. Os seus olhos encontraram os meus. Bebe comigo, Sofia. Um instinto gritou dentro de mim. Um grito gutural, ancestral, de perigo. Sacudi a cabeça. Recuei um passo. Um arrepio percorreu-me os braços. Ela encolheu os ombros, um gesto quase desdenhoso, e bebeu. Bebeu até a última gota. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrador de todos. Por um segundo, nada. Depois, um suspiro, como se a própria gruta tivesse inspirado. Então, o vento. Um vento que surgiu do nada, gelado e afiado como lâminas de gelo, enchendo a câmara, uivando com uma voz que não era humana. As nossas lanternas se apagaram, mas uma luz fria e azulada emanou da própria taça, agora caída no chão com um tinir metálico. Olhei para a Belinha. Ela estava de pé, muito direita. A sua boca se abriu num suspiro que não era dela. Dos seus olhos, a cor foi drenada, substituída por um preto total, profundo, como o espaço entre as estrelas. Não um preto de pupila dilatada, mas um preto sólido, líquido, que parecia consumir a luz ao seu redor. Belinha, a minha voz foi engolida pelo vento. Ela começou a levitar. Os seus pés se desprenderam do chão. Os braços se abriram. Pedras soltas, pó, a própria taça, tudo começou a rodopiar no ar, num redemoinho de força caótica. Ouvi uma risada, aguda e dissonante, que não podia ser dela, mas saía da sua garganta. A sobrevivência, então, dominou tudo. Um instinto cego e animal. Virei-me e corri. Corri pelo túnel às cegas, tropeçando nas pedras, arranhando os braços nas paredes, com a risada e o uivar do vento me perseguindo. Como criaturas vivas, um pensamento me rasgava por dentro. Estou a abandonando, estou a deixar a minha Belinha. Mas o corpo não obedecia. O terror era absoluto. A luz do dia, quando a vi, foi como uma facada. Caí para fora da gruta, ofegante, a soluçar, a pele gelada pelo suor e pelo medo. As nossas mochilas estavam lá, inocentes, sob o sol. Olhei para trás, para a escuridão da entrada. Silêncio. Nada do vento. Nada da risada. Apenas o canto normal dos pássaros da floresta. O que se seguiu foi um pesadelo burocrático e surreal. Voltei à aldeia, desorientada, a gritar por ajuda. Os marubo que me acompanharam de volta olharam para a gruta, depois para mim, com uma pena profunda e um medo ancestral. A gruta que me mostraram era pequena, adorável, com belas ametistas a cintilar nas paredes. Não mais de 10 metros de profundidade. Nenhum altar, nenhuma taça, nenhuma Belinha. Na cidade, a polícia ouviu a minha história com um ceticismo fatigado. Contataram a família dela em São Paulo. E então veio o golpe, que partiu o que restava da minha razão. Belinha estava lá, em casa, em São Paulo. Como era possível? Nem 24 horas tinham passado. O regresso a São Paulo foi uma viagem através de um nevoeiro espesso. Liguei, implorei, exigi explicações. A família dela, que sempre nos vira como um desvio, um pecado a ser corrigido, foi categórica. Deixe em paz, Sofia. Ela encontrou um homem bom, um homem de verdade. Vão casar. Ela é feliz agora. Esqueça essa vida de mochileira, dessas ideias erradas. As palavras eram veneno puro, mas pior era o silêncio do outro lado da linha. Belinha nunca atendeu. Tentei, durante meses. Cartas devolvidas e chamadas ignoradas, portas fechadas na cara. A dor se transformou numa coisa física, um peso constante no peito, uma ferida que não cicatrizava. Aos poucos, a chama da insistência apagou-se, deixando apenas as cinzas do arrependimento. Arrependimento por não a ter puxado para trás, por não ter bebido da taça, por tê-la deixado sozinha naquela escuridão. Desisti de entender e tentei sobreviver. 1 ano depois estava em uma casa de show barulhenta, luzes piscando, amigas tentando me puxar de volta para a vida. Quando estava lá conversando e tentando distrair a cabeça, eu a via entrar. O mundo desfocou, o som abafou. Era Belinha, mas não era. A sua beleza sempre fora terrena, quente,
com uma verruga perto do lábio que eu adorava beijar e cabelos rebeldes. Esta mulher era uma escultura, uma perfeição gelada e impecável, vestida com um luxo que gritava, joias que cintilavam com frieza. E os olhos eram os dela, mas por trás deles, nas profundezas daquele preto, havia um brilho estranho, amarelo, como o de um predador à noite. O impulso foi mais forte do que a razão. Cortei a multidão. Agarrei-lhe o braço. Ela virou-se, e não houve surpresa no seu olhar. Apenas uma avaliação distante, como se me visse pela primeira vez. Belinha, por favor, o que aconteceu? Fala comigo, eu ainda te amo, nunca deixei de te amar. Ela sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos, que não criou as pequenas ruguinhas que eu conhecia. Você deveria ter bebido do cálice junto comigo, Sofia. A voz era dela, mas a entoação, a cadência, eram de outra coisa ou pessoa. Naquele dia fui levado a um lugar magnífico. Uma mulher ofereceu-me tudo: dinheiro, beleza, poder, uma vida sem limites, sem julgamentos. Eu aceitei. Em troca, sirvo-a. Ela está em mim, e eu nela. Estamos entrelaçadas. Se você tivesse bebido, estaríamos juntas agora, no luxo, no poder, não nesta mediocridade. Cada palavra era um prego no meu caixão. Sentia o chão a tremer. Mas nós, o nosso amor, foi tudo que consegui dizer, o nosso amor. Ela riu, um som leve e cruel. Era uma chama fraca, Sofia. Esta vida é um incêndio. Então adeus. Eu preciso ir, pois o meu poderoso e rico marido me espera. Virou-se e desapareceu na multidão, deixando para trás um rastro de perfume caro e um vácuo de desespero absoluto. Nos meses seguintes, a obsessão consumiu-me. Voltei à Amazônia 2 vezes. Gastei economias, enfrentei perigos. Contratei guias que me olhavam como a uma louca. Procurei a gruta, o altar, a taça. Queria encontrá-la, beber dela, aceitar qualquer pacto, qualquer demônio, para estar ao lado daquela que era a minha vida. Mas a floresta guardou o seu segredo. A entrada havia desaparecido, ou eu nunca mais consegui encontrar a verdadeira. A selva fechou-se sobre um mistério, indiferente ao meu sofrimento. Hoje, sigo a minha vida. As mochilas estão arrumadas no fundo do armário. O mundo, outrora um convite aberto, agora é um cenário plano e sem cor. Carrego uma dor terrível e silenciosa, que é o amor que não morreu. Amo ainda a Belinha de antes, a mulher de riso fácil e olhos quentes. Amo o fantasma dela que assombra cada esquina da minha memória. O arrependimento é a minha sombra constante. A pergunta, e se? É uma agulha no coração. E se eu tivesse bebido, teríamos uma vida vazia de luxo e cheia de escuridão, mas juntas, ou eu teria simplesmente desaparecido, tornando-me outra entidade perdida. E ela, mesmo assim, seguiria o seu caminho para este casamento arranjado por forças obscuras. Nunca saberei. Mas a única verdade é que a perdi 2 vezes. Primeiro para o altar na gruta, depois para o altar da sociedade e de um poder que não compreendo. E eu fiquei para trás presa entre 2 mundos, pertencendo a nenhum, com a alma partida ao meio e o coração eternamente. Preso a um momento de escolha diante de uma taça estranha, numa gruta que talvez nunca tenha existido. O mundo dos mochileiros ensina que os caminhos são muitos e que sempre se pode voltar atrás. Mas algumas entradas, uma vez atravessadas, fecham-se para sempre. E eu fiquei do lado de fora, com o eco de uma risada no vento e o gosto amargo de uma água que não bebi a perguntar-me para sempre se a minha maior aventura não foi a que eu recusei. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.